É uma alegria estar aqui com os irmãos. Vou contar uma coisa, né? Sempre que eu sento e converso com a minha avó me conta e fala que ela era vizinha do pastor Ayrton, quando ele chegou. Então, desde pequeno, eu tenho uma ligação com o pastor Ayrton. Então, para mim é uma honra fazer parte desse ministério, é uma honra fazer parte dessa igreja. A primeira igreja que eu pisei da Quadrangular foi na Silviano Brandão, quando o pastor era pastor lá, quando ele abriu a congregação da Silviano Brandão. Fiz parte também da Quadrangular de Cambuí. Hoje nós estamos aqui e também lá na Arvi Grande, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos antes de começar a entrar na palavra. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, eu quero te glorificar por este momento. Eu quero agradecer pela oportunidade, Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei. Mas, Senhor, me usa nessa noite como um canal de bênção, Senhor. Oh, Senhor, esse altar, Senhor, na qual foi nos dado. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui hoje transformados, revigorados, com a vitória nas nossas mãos e sabendo que o Senhor nos encheu da Tua palavra, porque todo aquele que vem para a presença de Deus, ele nunca sai vazio. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 ao 4. No início de setembro, de agosto, na verdade, eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido ao Senhor uma direção em relação a tudo que tem acontecido na nossa vida. E Deus me deu essa palavra e eu guardei ela no meu coração. Depois ficou guardadinha lá, porque eu queria entender o que Deus queria falar conosco. Eu queria entender o que Deus queria falar comigo. E depois do dia 2 de outubro, eu dobrei meu joelho, um pouco assim, triste, um pouco ansioso, um pouco de tudo, né? E Deus, naquela semana, Deus falou comigo em relação a descansar no Senhor. Amém? É tempo de descansar no Senhor. É tempo de confiar que Ele é Deus. É tempo de confiar que Ele é Senhor. Então, Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 1, nós vamos ler até o 6. Diz assim a palavra de Deus: Moisés disse ao povo, de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que outros estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus irmãos israelitas. O Senhor, nosso Deus, os abençoe na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Conforme prometeu o Senhor Deus, os abençoará. Prestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Amém? Glória a Deus. Amados, esse período que a palavra de Deus ela está falando aqui, é conhecido como o período do Shemitah. O que é esse período dos judeus? É um período sabático, é um período de remissão, é um período de liberação, é um período de perdão, é um período de descanso no Senhor. E se você for pegar a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus é feita de ciclos. Ela é feita de tempos em tempos, de estação em estação. Quando você fala sobre a Páscoa, quando você fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, você vai ver que aconteceu na primavera. Se você pegar o Pentecostes
festa do tabernáculo, se você pegar a festa das trombetas, você vai ver que aconteceu no outono. E se você for pegar o período do Shemitah, e eu vou explicar para você o que é o período do Shemitah, o Shemitah acontece no inverno. Por que eu estou falando para você, querido? Eu quero dizer para você que com Deus existem ciclos. Existem ciclos que se fecham e existem ciclos que se abrem. Existem portas que Deus fecha e existem portas que Deus abre. Mas nessa noite, eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus vai virar uma chave na tua vida, amém? Nessa noite, Deus vai ativar dentro de você algo que está guardado, algo que foi engavetado, algo que de alguma maneira você tem orado ao Senhor e você não sabe o que fazer, mas nessa noite vai ter virada de chave em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Glória a Deus. Por exemplo, se você olhar a palavra de Deus nos diz que durante 6 dias Deus criou o mundo e no 7º Ele descansou, amém? Se você for pegar o período do Shemitah, ele é referente a um período de colheita dos judeus. Ou seja, de acordo com a cultura dos judeus, você vai ficar 6 anos trabalhando e no 7º ano você irá descansar. Ou seja, nos 6 anos de muito trabalho, e no 7º, descanso. E se você abrir em Êxodo, capítulo 23, versículo 10 e 11, abre aí por favor. Você vai concordar comigo e você vai ver que aquilo que eu tenho falado para você está correto. E eu estou fazendo uma introdução para que você entenda aonde que Deus colocou o meu coração, o que Deus quis falar comigo. Êxodo, capítulo 23, versículo 10 e 11. Diz assim, aleluias, 10 e 11. Durante 6 anos, você semeará as suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali, e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e a sua plantação de azeitona. Ou seja, se você entender o período do Shemitah, o período do Shemitah é um período de perdão. O Shemitah é um período de restituição. O Shemitah é um período de descanso. Ou seja, Deus está dizendo nessa noite para você que há tempo de trabalho, há tempo de luta, mas há tempo também de descansar o teu coração no Senhor. Há tempo de confiar de que Ele está colocando as mãos e está cuidando de você. Por isso, nessa noite, meu irmão, o que Deus diz para mim e o que eu estou transmitindo à igreja agora é que o seguinte: mas como que eu vou colocar isso? Como que eu vou colocar essa analogia do tempo do Shemitah nas nossas vidas, se eu preciso trabalhar, se eu preciso conquistar? Eu não posso parar 1 ano, eu não posso ficar parado. Sabe o que Deus me falou? Sabe o que Deus colocou no meu coração, meu irmão? O que Deus quer nos ensinar através da palavra de Deus hoje é o seguinte: a terra e tudo que nela há pertencem a Ele. Deus está nos dizendo nessa noite também, meu querido, que as tuas finanças e tudo o que você tem pertencem a Ele. Deus não está dizendo para você que você tem que parar de estudar. Deus não está dizendo para você que você tem que parar de trabalhar. Deus não está dizendo para você que você tem que parar de fazer as suas coisas. Mas Deus está dizendo para o seguinte para você: confie em mim, porque eu que estou cuidando de você. Isto é o período do Shemitah. Isto é a unção do Shemitah. Pois quando Deus está no controle, Ele faz o milagre acontecer. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, confia no Senhor,
Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Coloca a tua família nas mãos do Senhor. Coloca o teu ministério nas mãos do Senhor. Coloca os teus negócios nas mãos do Senhor. Mas depois que você fizer tudo aquilo que é necessário ser feito, depois que você cumprir o teu papel de cristão, depois que você cumprir o teu papel de pai, depois que você cumprir o teu papel de cidadão, descanse no Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo por você. Amém, querido? Aquilo que não for possível você fazer, Deus fará por você. Lugares que você não puder chegar, Deus chegará por você. Portas que você não puder abrir, Deus abrirá por você. Mas nessa noite, Deus manda te dizer algo: descanse nele. É período de descansar no Senhor, querido. É período de acreditar. É período de dobrar os joelhos. É período de orar. É período de clamar. É período de trabalhar. Mas é período de acalmar o coração. Porque Deus diz o seguinte: eu estou no controle, diz o Senhor. Ele nunca perdeu o controle, meu irmão e minha irmã. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos desamparou. Ele nunca nos esqueceu. Somos nós que muitas vezes ficamos um pouco ansiosos. Você viu eu ali? Eu estava ansioso. Fui falar com a irmã, esqueci que eu estava com o microfone. Mas eu quero te dizer algo, querido. Deus está dizendo para você: descansa. Descansa porque quem cuida de você não dorme. Descansa porque Ele está entrando na tua batalha. Descansa porque Ele está na tua peleja. E eu quero dizer algo para você, querido. Se Deus está falando para nós que Ele é conosco, se Deus está falando para nós que é para nós descansarmos, Ele está dizendo o seguinte: eu sou autoridade na tua vida. Eu sou autoridade na tua vida. Sou eu que te coloco, sou eu que te tiro, sou eu que te levo, sou eu que te deixo, sou eu que fecho portas, sou eu que abro portas. Se você não entendeu ainda, creia no poder do nome de Jesus, creia na autoridade que Deus está dando na sua vida. Então Deus está te dizendo nessa noite: é para descansar, mas não é para deixar de se posicionar. É para descansar, mas não é para deixar de ser cristão. Não é para descansar, mas não é para deixar de dobrar o seu joelho. É para descansar, mas não é para deixar de ler a Bíblia. É para descansar, mas não é para deixar de trabalhar. Mas é confiar naquele que cuida de nós. E eu estava muito aflito, eu estava muito ansioso. E naquela semana do dia 2 de outubro, eu dobrei o meu joelho e eu estava nervoso. E Deus falou para mim: é tempo de descansar, meu filho. Porque às vezes não vai acontecer como você imagina. Às vezes não vai acontecer do jeito que você quer. Mas se você descansar em mim, pode acreditar que a provisão e a porta vai abrir. Pode acreditar que aonde não tem importância, aonde não tem jeito, haverá jeito. Porque a partir do momento que você coloca Deus à frente de tudo aquilo que você tem e de tudo aquilo que você é, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Porque não existe como nós estarmos, entenda isso, no centro da vontade de Deus e as portas não se abrirem. Não tem como nós estarmos no centro da vontade de Deus e Deus não escutar a nossa oração. Não tem como nós jejuarmos ao Senhor e quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, Ele escuta o nosso clamor e o nosso jejum. Por isso nessa noite, meu irmão, o período do Shemitah é um período de descansar no Senhor e colocarmos a nossa fé nele. Você sabe, é difícil, querido, não é fácil não. Não é fácil descansar no Senhor. Não é fácil para nós que somos humanos entregarmos totalmente a Ele e dizer para Ele o seguinte: toma o remo do meu barco, acalma essa tempestade. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, querido: eu não sei o que está atormentando o teu coração, eu não sei que decisão você precisa tomar, eu não sei para onde você precisa ir, eu não sei o porquê que o teu joelho está se dobrando, eu não sei porquê que você está clamando no Senhor, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: descansa. Você está entendendo, meu querido? Ei, não deixa que
as astúcias do inimigo te tirem do foco, te tirem do propósito, te tirem do caminho, te tirem do caminho da salvação, o caminho da cruz, querido. Não deixe que as distrações, não deixe que as coisas da vida possam fazer você perder o foco, mas Deus quer que você continue fazendo, Deus quer que você continue executando, Deus quer que você continue trabalhando, mas sabendo que Ele está cuidando. Eu vou repetir isso, a ministração inteira, sabe por quê, meu querido? Abre a tua palavra em Levíticos, capítulo 25, versículo 25. Aleluias. E você vai entender, a partir deste momento, o porquê eu estou falando do descansar no Senhor. Primeiro eu falei para você que existe um período de colheita no tempo de Israel, na qual 6 anos você trabalha, no 7º você descansa. E tudo aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito, amém? E tudo aquilo que nós seguimos a palavra de Deus, pode ter certeza, vai dar tudo certo em nome de Jesus, quando nós colocamos a confiança nele. E se você abrir aí em Levíticos 25, 25, Levíticos, capítulo 25, versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Diz, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Amém? Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Amados, 7 anos, 6 anos você trabalha, no 7º você descansa. Mas existe a unção, ou existe o tempo do resgatador, de acordo com o Shemitah, na qual no 4º ano, o resgatador, o primo rico, ou aquele que detém um poder, ele pode chegar ali no dono do escravo, ou ele pode chegar durante este período e pedir o resgate daquele que está trabalhando, daquele que está devendo, daquele que está precisando de uma restituição, daquele que está descansando a sua colheita. E se você pegar de Adão a Abraão, nós temos 2000 anos. Se você pegar de Abraão a Jesus, nós temos mais 2000 anos. E se você prestou atenção naquilo que eu falei, dá 4 anos. Jesus foi o nosso resgatador. Jesus foi o nosso resgatador. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você para nos dar descanso. Jesus morreu naquela cruz e Isaías 61 diz isso: eu sou o resgatador. Ou seja, a dívida foi paga pelo nome de Jesus. Eu e você, nós estávamos condenados à morte, mas Ele morreu naquela cruz por nós. Nós tínhamos uma dívida que não era pagável por nós, mas Ele morreu por nós. Eu estava perdido e não havia como ser restituído, mas Deus restituiu a minha vida, Deus mudou a minha sorte, Deus mudou o meu caminho, Deus mudou a minha vida, Deus está mudando a minha história, Deus está mudando a história da minha família. Por isso eu quero te dizer que o resgatador está aqui nessa noite. Aleluias! E por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus foi a minha libertação e a tua libertação. Jesus foi o meu descanso e Ele é o seu descanso e o meu descanso. Jesus, Ele é aquele que provê quando ninguém mais pode prover. Por isso nessa noite, o período de Shemitah é um período de descanso, porque o nosso Deus, provedor, o nosso Deus que nos dá descanso, o nosso Deus que nos dá libertação, está sobre as nossas vidas. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Nossa dívida não era pagável, não tinha como ser paga.
Mas Deus entrou com a provisão, Deus entrou com o resgate, e hoje você é liberto em Cristo Jesus. Hoje você tem descanso em Cristo Jesus. Hoje você pode saber que quando as portas se fecharem, Deus será o seu provedor. E 2022, as coisas estão sendo muito assustadoras. As coisas estão acontecendo de uma maneira que nenhum de nós imaginávamos, nenhum de nós acreditávamos. Mas que este momento bíblico, que este momento profético seja derramado sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua cidade, sobre o teu país. Deus está dizendo para você nessa noite: descansa em mim, porque eu sou o teu Salvador. Descansa em mim, porque eu estou cuidando de você. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite, o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte, meu irmão. O cristão, ele não é isento de ser um bom trabalhador. O cristão, ele não é isento de ser um bom patrão. O cristão, ele não é isento de ser um bom colaborador. O cristão, ele não é isento de ser um bom pai. O cristão, ele não é isento de ser uma boa mãe. O cristão, ele não é isento de ser um bom filho. O cristão, ele não é isento de cumprir os seus deveres com a sociedade. Mas eu quero te dizer o seguinte, que quando você cumprir todos esses deveres, quando você for um bom pai, quando você for uma boa mãe, quando você for um bom trabalhador, quando você for um bom patrão, quando você for um bom cristão, quando você for um homem que dobra os seus joelhos e ora, quando você for um homem que lê a palavra de Deus, quando você for um homem e uma mulher que coloca Deus na sua vida como seus princípios, e os princípios do Senhor regem a sua vida, depois que que você fizer tudo isso, Deus manda te dizer: descanse, porque agora é Ele que vai trabalhar por você. Você está entendendo nessa noite, meu querido? Você está entendendo que Deus manda descansar nele? Então, meu irmão, se você for trabalhar, trabalhe, dê o seu máximo, mas saiba que Deus está cuidando do teu trabalho. Se você sair de casa e sair pensando na sua família, continue pensando na sua família, mas saiba que Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando daqueles que você ora para voltarem para esta igreja ou para qualquer igreja, porque você anseia que a presença do Senhor esteja na vida daquela pessoa. Por isso o período de Shemitah é um período de descanso, é um período de liberação, é um período de transformação, e Deus está virando a chave sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque se a ansiedade batia, se o medo batia no teu coração, se você não sabia que direção tomar, Deus manda descansar nele e falar para você: segue em frente, figa o alvo, porque o teu alvo é Cristo, porque o teu alvo é o Senhor, porque o teu alvo é Jesus, porque o teu alvo é a cruz. Não tenha medo, porque Ele está cuidando de você. Não tenha medo, porque Ele está trabalhando por você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E agora eu quero que você abra a sua palavra em Levíticos 25, 20. E eu já estou encerrando. Aleluias. Porque, meu irmão, a minha intenção de trazer essa palavra para você hoje é fazer você entender que Deus está cuidando de você. Que Deus está trabalhando na tua vida, que Deus está trabalhando na tua família, que Deus está trabalhando em tudo aquilo que você tem, em tudo aquilo que você é. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem falado para você fazer. Não tenha medo de viver no centro da vontade de Deus. Não tenha medo de ser usado e ousado no Senhor, porque aquele que te sustenta está te guardando. Aquele que te sustenta vai colocar descanso dentro do teu coração. Amém, querido? Levíticos 25, 20. Diz assim a palavra de Deus: mas alguém é capaz de perguntar: como é que haverá comida durante o 7º ano? Ei, muitos têm levantado dúvidas na tua vida. Muitos têm falado que não vai dar certo. Muitos têm dito que vai perder. Muitos têm dito que a porta não vai se abrir. Muitos têm dito que o Senhor não vai vencer. Muitos têm dito que a igreja não vai prevalecer. Muitos têm dito que os princípios bíblicos já não são mais princípios a serem seguidos. E muitos estão como o versículo 20. Mas no versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte:
A resposta é que Deus abençoará a terra. Aleluias! Como é? Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Ou seja, Deus está dizendo para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que é para você trabalhar, mas é para você descansar nele, porque Ele já garantiu que você será abençoado em tudo que você coloca nas mãos dele. E não só isso, Deus está dizendo que a sua colheita será multiplicada. A unção que está sendo derramada sobre a tua vida será 3 vezes maior. Aleluias, glórias a Deus. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, trabalhe sim, ore sim, jejue sim, vá atrás, corra atrás, mas saiba que há um Deus cuidando de você. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho vivido um período muito difícil de uns tempos para cá. Eu tenho dentro da minha casa pessoas que me dizem tudo o contrário do que eu acredito. Existem pessoas que dizem na minha casa tudo o contrário do que eu penso. E eles sabem o que eu penso, eles sabem o que eu acredito, eles sabem que eu não vou arredar o pé. E esses dias atrás, uma pessoa que eu amo me falou o seguinte: você está certo, continue neste caminho, mas eu não vou te defender. Olha que loucura. Você está no caminho certo, Deus colocou isso no teu coração, e tudo isso que você tem vivido, e tudo aquilo que você tem acreditado, está certo, mas eu não vou te defender, eu não vou te apoiar, eu não vou dizer para os outros que você está certo, mas você precisa permanecer, você precisa acreditar, você precisa continuar firme nesse propósito, porque apesar de eu não poder falar sobre isso, eu acredito que Deus está no controle da tua vida. Então descansa. Então, irmãos, eu quero dizer algo para você, meu irmão. Não importa o que estão dizendo, não importa se estão perguntando como a provisão vai vir, se Deus vai liberar, se Deus vai perdoar, se Deus vai fazer. O importante é você crer que Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de provisão, mas ao mesmo tempo, o nosso Deus é um Deus de descanso. Nessa noite, amém, meu querido? Glórias a Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite, querido. Eu creio que Deus está virando a chave na tua vida. Eu creio que Deus está virando a chave nos teus negócios. Eu creio que Deus está girando a chave dentro da tua família. Eu creio que Deus está virando a chave na tua vida espiritual com Ele. Eu creio que Deus está virando a chave do teu ministério, para dizer algo para você. Faça e continue fazendo a tua parte, mas descanse, porque eu estou trabalhando por você. Não importa o que te disserem, não importa o que falarem, não importa, meu irmão. Eu quero que você saia daqui hoje com isso. Não dê ouvidos para o diabo, não dê ouvido para aqueles que são contrários. Dê ouvidos ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te resgatou, aquele que te libertou, aquele que mudou a tua vida, aquele que mudou a tua história. E eu quero te dizer algo: Deus colocará dentro do teu coração uma paz que excede o entendimento humano. Eu quero dizer para você, querido, aquele que descansa no Senhor tem uma paz que excede qualquer entendimento humano, e é essa paz que Deus está colocando dentro do teu coração hoje. É esta paz que Deus está colocando nessa noite. Por isso eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, descanse. Eu não estava descansando, eu estava totalmente ansioso, a minha saúde estava me atacando. Eu tenho... De vez em quando, eu não tenho, tá? De vez em quando ele aparece. Porque se eu falar que eu tenho, eu estou profetizando que é meu, e não é meu. De vez em quando a minha saúde, a minha imunidade, ela baixa. E nesse período agora que teve, o meu glaucoma atacou. Olha, eu falei meu, aí você vê, não pode falar meu, irmão. O glaucoma atacou, corri para o médico, 90% da visão perdida, o estresse até o último, não conseguia, não sabia o que ia resolver. E Deus falando para mim: descansa,
Descansa em mim, acredita em mim, confia na minha palavra, confia nos seus princípios, confia naquilo que Deus está falando para você. Não arreda o pé, não dê um passo para trás. Deus está dizendo para você, querido, não dê passos para trás, dê passos para frente. Deus colocará pessoas ao seu lado, Deus colocará intercessores na tua vida, Deus colocará pessoas de oração e de resposta. Deus fará com que a provisão chegue na tua vida em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: descanse no Senhor. Descanse nele. Trabalhe, estude, acredite, mas descanse. Porque sem descanso não haverá como ter vitória, querido. Você pode ter total capacidade, você pode ser inteligente, você pode trabalhar na melhor empresa, você pode ser o melhor patrão, você pode ser tudo, mas Deus precisa ser o centro da tua vida e da tua vontade. Deus precisa ser aquilo que você mais almeja, aquilo que você mais anseia. E quando você descansar no Senhor, e quando você descansar o teu coração, Deus fará com que as coisas aconteçam sobre as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero orar para os irmãos, e depois eu vou passar para o nosso pastor, eu vou passar para o louvor, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer nesse momento, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu quero agradecer ao Senhor pelo meu trabalho, eu quero agradecer ao Senhor pela minha família, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu irmão. Eu quero agradecer por esta igreja, eu quero agradecer pelo nosso pastor, eu quero agradecer ao Senhor pelas nossas finanças, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Mas, Senhor, quando a ansiedade bater no meu coração, quando eu achar que eu não vou conseguir, quando eu achar que as portas não vão se abrir, quando eu achar que tudo está perdido, que tudo está acabado, que o descanso do Senhor venha sobre a minha vida, que o descanso do Senhor venha sobre a vida do meu irmão, que a paz que excede o entendimento, que a paz que excede o entendimento venha brotar dentro do meu coração e do coração do meu irmão. Por isso eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que Deus está virando uma chave nessa noite e está colocando descanso na tua alma, descanso no teu coração, porque a família é do Senhor, porque os negócios são do Senhor, o teu trabalho é do Senhor, a libertação daquele que está escravizado é do Senhor, a tua família vai voltar para a presença de Deus, porque Ele tem cuidado. Você será próspero, porque você está no centro da vontade de Deus. Continue orando, continue clamando, continue jejuando, cumpra o seu papel, mas saiba descansar no Deus Todo-Poderoso, porque existe um tempo que é um tempo de trabalhar, existe um tempo que é um tempo de batalhar, existe um tempo que é um tempo de ir para a guerra, mas existe um tempo também que é o tempo de descansar no Senhor. O Shemitah de Deus está descendo nessa noite aqui, e você vai sair dessa igreja renovado, restaurado, lavado, remido, transformado, quebrantado, e sabendo que o Deus que você crê não dorme, que o Deus que você crê está cuidando de você, e não importa o que falam, e não importa o que digam, se você está no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém?